Olá para você que acompanha o canal da família. A jornada Missão de Vida foi conferir as formações e cursos de atualização realizados na Diocese de Catanduva e traz para você. O curso de atualização do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São José do Rio Preto e o retiro dos seminaristas da Diocese de Catanduva, pregado pelo padre Márcio Tadeu. O curso de atualização sobre as práticas nos tribunais e câmaras, ofícios eclesiásticos e funções das câmaras eclesiásticas foi ministrado pelo padre Valdinei de Jesus Ribeiro, missionário claretiano que é presidente do Tribunal Interdiocesano de Curitiba e doutor em Direito Canônico. O Tribunal Interdiocesano de São José do Rio Preto compreende as dioceses de Jales, Votuporanga, Catanduva e Rio Preto. O sacerdote dividiu a exposição em 3 partes: fundamentação, instrução do processo e câmaras eclesiásticas, onde foi abordado principalmente o tema do processo de nulidade matrimonial. De acordo com o padre Valdinei, o assunto foi discutido na 3ª Assembleia Geral Extraordinária, os desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização de 2014 e na 14ª Assembleia Geral Ordinária, a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo de 2015, que originaram a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, do Papa Francisco, sobre o amor na família. O sacerdote ressaltou que o Santo Padre, na reforma dos processos judiciais através do motu próprio Mitis Iudex Dominus Iesus, decidiu manter a exigência do processo judicial para se declarar um matrimônio nulo. Quando na igreja a gente está diante de situações de um matrimônio que não prosperou e, por conseguinte, várias pessoas optam por partir para um novo relacionamento, isso se dá não por descaso com o Evangelho, não porque se é displicente em relação aos valores da fé. Isso se dá muitas vezes simplesmente porque as pessoas abrigam no mais íntimo de seu ser, no seu coração, um desejo profundo de estabelecer relações de amor, oblativo, criativo, né? Relações estas que fazem justamente parte daquilo que se entende por família. Então, no fundo, essas pessoas, ao buscarem um novo relacionamento, estão tentando realizar um desejo que foi colocado no coração delas pelo Criador, que é o desejo de família. Então, esse é um aspecto importante. Então, se de um lado eu tenho o desejo de família, e isso é bom, e ao mesmo tempo do outro lado eu tenho uma compreensão do que seja o matrimônio, o que pode ser oferecido a essas pessoas? Em primeiro lugar, um discernimento que lhes permita verificar ou avaliar se quando se casaram, né, estavam presentes os pressupostos necessários para que aquele matrimônio fosse válido. Para o padre Fábio Dung, a função do Tribunal Eclesiástico é ajudar os fiéis a fazerem a experiência da misericórdia de Deus. Hoje nós temos o nosso tribunal, né, que é um tribunal que abrange essas dioceses vizinhas. E, como diz o Papa Francisco, o direito canônico ele é pastoral na igreja. E a grande função do tribunal é ajudar as pessoas a fazer essa experiência da misericórdia de Jesus. O tribunal faz com que as pessoas se encontrem o caminho, ajudando as pessoas a regularizar a sua situação dentro da igreja. Então, hoje o tribunal ele tem essa grande missão, né, de levar as pessoas a fazer essa experiência profunda de um Cristo que acolhe e que dá oportunidades do recomeço. Dom Reginaldo Andrieta, bispo de Jales, fala da importância deste curso de atualização a partir das novas normas para o processo judicial. Existem etapas que devem ser respeitadas, existem critérios, existem condições a serem tomadas em conta e, portanto, são orientações daquilo que nós já deveríamos saber na realidade, e por isso mesmo se chama atualização. Então, existe uma renovação nas orientações, nas normas, e, portanto, nós devemos nos atualizar. Mas um desafio muito grande é que toda a igreja diocesana passe a compreender melhor, então, essas normas e os procedimentos. E daí a importância também de uma pastoral judiciária,
né, que se trata de uma pastoral de orientação desde as comunidades, elas mesmas, com os seus pastores, né, os presbíteros, então, estando também bem informados e formados a respeito para orientar os seus fiéis. De acordo com o padre Cássio Alves, o curso auxilia a trabalhar em comunhão por aquilo que a igreja pede. Vem nos ajudar também, né, a como em comunhão levar aquilo que a igreja pede, né? Nós notamos, por exemplo, nessa primeira colocação, a importância da verdade dentro do processo, né? Isso também nos ajuda, como oficiais do direito, a fazer um processo justo, para que as pessoas que procuram a nulidade possam realmente encontrar aquilo que elas querem, não apenas porque querem, mas porque na verdade são merecedoras daquilo. Então, nesse sentido, o curso nos ajuda muito. E depois esse momento também de confraternização, esse momento de encontro, esse momento de troca de experiências, é muito rico. Padre José Luiz Cassimiro ressalta que o curso é uma oportunidade de aprofundamento da legislação canônica. Hoje é um momento especial para nós, né, que trabalhamos nas câmaras eclesiásticas das dioceses aqui do RP2 e também aqueles que trabalham no tribunal diretamente de São José do Rio Preto. Um momento importante porque se trata de um curso de atualização a respeito da normativa jurídica, né, que orienta todo o trabalho processual, né, das câmaras e do próprio tribunal. No nosso caso especificamente aqui, Catanduva, nós temos a Câmara Eclesiástica, né, que faz a instrução dos processos, particularmente os processos que buscam uma possibilidade ou não de reconhecimento de nulidade matrimonial. Então é muito importante porque a dimensão da legislação canônica ela é bastante abrangente, bastante complexa, muito pormenorizada, né? E esse curso, eu acho que ele vem justamente nos oferecer a possibilidade de ajustar assim a compreensão que nós já temos de uma certa maneira, né, do trabalho que nós desenvolvemos. Então é sempre um enriquecimento a mais, um aprofundamento, né, da especificação das exigências canônicas em relação a esse trabalho. Segundo Dom Valdir Mamed, bispo de Catanduva, o encontro auxilia na busca para a resposta às periferias existenciais. A nossa igreja em Catanduva, ela tem se sentido bastante incomodada com algumas realidades que estão nos provocando. Então o Papa Francisco chama essas realidades de periferias existenciais. Então é importante que nós aqui nos debrucemos sobre a resposta a essas provocações, oferecendo esperança que nós sabemos tem nome, tem rosto, é Jesus Cristo. Mas quais são os desafios pastorais neste trabalho dos tribunais eclesiásticos? A jornada Missão de Vida conversou, além dos juízes, com pessoas de outras funções dentro dos tribunais para entender como é feito esse trabalho e quais são os desafios encontrados. Em sua explanação do conteúdo, Padre Valdinei enfatizou que as novas normas para o processo de nulidade matrimonial, dentro do que foi abordado no Sínodo da Família, visa mudar o olhar, ou seja, tentar ver a realidade e ir ao encontro destas pessoas que não prosperaram no matrimônio e buscam regularizar sua situação. De acordo com o padre José Luiz Cassimiro, o principal desafio é o desconhecimento de como o processo judicial de nulidade matrimonial funciona. Em relação ao campo que nós estamos atuando, são muitos os desafios, evidentemente, né? Entre os desafios maiores que nós temos é justamente, às vezes, a não compreensão de como é que acontece, qual é o dinamismo próprio, né, de um processo instrutório, de um processo de julgamento, de uma causa de nulidade. Muitas vezes as pessoas já procuram a Câmara Eclesiástica já com uma pré-certeza, às vezes, de que o casamento absolutamente já vai ser reconhecido nulo, né? E não é bem assim que as coisas funcionam. Quer dizer, se instrui um processo, entra com um processo, mas um processo que vai ser julgado a partir da verdade que vai emergir desse próprio processo, né? E o resultado pode ser positivo, pode ser negativo. Então, acho que um grande desafio é isso, né? Às vezes, a má compreensão de como é que as coisas funcionam nesse campo. Padre Cássio ressalta que a pastoral judicial é uma necessidade para a melhor orientação das pessoas que buscam os tribunais. Os desafios, né, são muitos, né? Nós vivemos, infelizmente, num mundo hoje onde cada vez mais a família é atacada, né? E isso gera, infelizmente, o divórcio, gera algumas outras coisas que levam as pessoas à separação e aí pedem realmente análise do seu matrimônio. Então o desafio hoje, acredito que é muito grande, né? E nós estamos tentando nos preparar para corresponder a esses desafios que o momento atual nos pede.
Sobre a pastoral judiciária, é uma necessidade na igreja e que ajudaria muito tanto as câmaras eclesiásticas quanto os tribunais, né? Porque nos ajudaria na seleção, nos ajudaria na orientação, para que as pessoas, quando elas chegassem na Câmara, chegassem nas câmaras, chegassem nos tribunais, já chegassem um pouco mais consciente do que é o processo e como o processo também se dá. Dom Moacir de Freitas, bispo de Votuporanga, destaca que a pastoral judicial é uma maneira de orientar os fiéis em sua caminhada cristã. Bom, é uma necessidade, né, para que mais gente que tem essa demanda, essa necessidade, possa ter essa orientação mais segura e possa, sim, ter esse direito também na sua caminhada cristã por parte da nossa igreja, que quer ajudar para que todos, como diz Jesus, que todos tenham mais vida e vida digna. Lucila de Castro, que é defensora do vínculo, explica um pouco do seu papel dentro do Tribunal Eclesiástico. Então, o defensor é aquele que ele vai defender o vínculo, ele vai defender o vínculo matrimonial, de que aquele casamento pressupõe-se que seja válido perante a igreja, né? Depois, com as provas, com o processo, aí vai se ver se existe a possibilidade de declarar nulo ou não. Né, porque o matrimônio ele parte-se do indício que sempre é válido, né, é um sacramento. Então aí a partir do momento, se for declarado nulo, aí não existiu o sacramento, né, porque a igreja ela não pode anular nada, a igreja ela só vai declarar nulo uma coisa que nunca existiu. Então o defensor é aquele que ele ajuda nesse processo e ele faz parte ativa, ele precisa. Um processo não pode existir sem o defensor. Participa das oitivas, né, ajuda nas oitivas e ele faz depois um relato final, um relatório final de tudo aquilo que foi feito durante o processo para buscar a verdade sobre aquilo que aconteceu nesse matrimônio específico. Segundo Aparecido José Santana, juiz da Câmara da Diocese de Catanduva, o primeiro desafio pastoral é levar aos fiéis o conhecimento e acesso à possibilidade de regularização de situação diante do Tribunal Eclesiástico. Os desafios pastorais que a gente percebe com relação à questão da nulidade matrimonial, primeiro é levar ao conhecimento dos fiéis a possibilidade de regularizar sua situação perante o Tribunal Eclesiástico de maneira correta, como nós ouvimos hoje, na verdade e na justiça, e principalmente para que os fiéis que estão em alguma situação que necessita de regularizar perante a igreja, eles tenham conhecimento e acesso a essa possibilidade de regularizar. Eu diria até mesmo que uma palavra-chave seria a acessibilidade, o conhecimento que gera acessibilidade perante a justiça eclesiástica. O Papa Francisco ele tem falado muito sobre a pastoral judiciária. Em vários documentos, no motu próprio também ele se manifestou no sentido de que nas dioceses sejam organizadas as pastorais judiciárias, em cada paróquia, inclusive, né, para que leve ao conhecimento dos fiéis essa possibilidade de estar regularizando sua situação. Aqui, é claro, a grande importância de uma vitalização, a palavra certa, da pastoral carcerária nas dioceses. Outro momento de formação realizado na Diocese de Catanduva foi o retiro espiritual dos seminaristas. O encontro foi assessorado pelo padre Márcio Tadeu e tratou sobre o tema da fidelidade. A jornada Missão de Vida foi até o município de Novo Horizonte para acompanhar um pouco deste momento e conversar sobre as etapas de formação para o sacerdócio. Ouvir o chamado de Deus e procurar respondê-lo. É isto que esses jovens fazem diariamente. Mas a resposta à messe do Senhor passa também por etapas de formação, como nos conta Padre Edson Moretim, reitor do Seminário Diocesano de Catanduva. As etapas formativas, né, que a Igreja do Brasil pede hoje é o propedêutico, um ano de início, que é justamente esse discernimento maior para aí ir para as outras etapas formativas, né? No caso, a filosofia e depois, posteriormente, a teologia. Então, no todo, são 8 anos de formação, né? Passando por esse processo, dentre todas as instâncias, para chegar ao sacerdócio. Então, nós temos também as dimensões, assim, ditas, né? Dentro da formação, que é justamente
a formação humana, afetiva, a formação intelectual, a formação pastoral, né, a formação comunitária e a formação intelectual. Claro que a ênfase maior é justamente a formação comunitária pelo fato de que eles convivem a maior parte do tempo entre eles, né? Então há uma exigência maior nesse ponto. Mas essas 5 instâncias é que forma o candidato no seu todo para o sacerdócio. Para o seminarista Vinícius Gambarini, que está no 2º ano de filosofia, a formação no seminário é a base não só para o futuro do ministério, mas também para a vida. O seminário, ele nos ajuda a desenvolver diversos aspectos e nos dá automaticamente uma experiência que a gente não só leva para o nosso ministério, mas também nos forma como pessoa humana, como pessoa para a nossa vida. E a minha experiência no seminário, ela foi um pouco difícil, né? Porque eu sou filho único e ser filho único acaba criando, né, uma centralidade na gente, e nós passamos a entender depois que nós convivemos com os outros irmãos que não é assim. A convivência comunitária exige do nosso ministério. Então foi um pouco difícil e muitos erros foram acontecendo. Mas graças a Deus, né, e com o coração aberto para que a mudança, né? Eu consegui, pelo menos particularmente, desenvolver e espero continuar desenvolvendo ao longo de todo esse projeto. Vitor Paz vai iniciar o 1º ano de teologia e conta um pouco da experiência que teve até agora no seminário. A filosofia, que foi o que eu encerrei, é aquilo que mostra uma visão um pouco diferente do que a teologia, que é a etapa que eu estou entrando, ela mostra. A teologia é aquilo que vai estudar de fato o ser Deus. A vida comunitária, ela tem seus desafios, mas também é algo belo. A partir do momento que você entende como que você pode administrar os seus sentimentos, administrar as suas confusões mentais que muitas vezes vão aparecer, estando junto com outras pessoas e tendo esse apoio dos irmãos com quem nós convivemos. Aqui dentro nós formamos o nosso caráter, embora já tenhamos isso em mente a partir do momento que entramos. Claro que não vamos mudar tudo, mas durante esse percurso, o caminho de fraternidade, ele nos ajuda a olhar os nossos defeitos, olhar as nossas faltas de qualidade e tentar melhorar isso. De acordo com o seminarista Renan, que está na última etapa de formação, ou seja, já terminou as faculdades de filosofia e teologia, afirma que o sim ao chamado de Deus deve ser diário. Minha experiência de formação foi um momento de crescimento, de aprendizagem em todos os sentidos, comunitário, pastoral, espiritual, psicológico, acadêmico, tudo para servir o povo de Deus e que, no nosso caso mais específico, servir a Diocese de Catanduva. Então este foi a minha preparação para o ministério ordenado. O chamado não é algo pontual, né? Há momentos fortes, mas o chamado ele é diário, cotidiano e nunca vai terminar enquanto a gente estiver vivo. Então temos que tomar consciência de que todo dia o Senhor está me chamando e todo dia eu tenho que dar o meu sim a esse chamado. Ronaldo Pedretti, que também está no final de sua formação como seminarista, avalia que este período de aprendizagem e vida comunitária é um momento de crescimento. Foi muito gratificante, porque, inclusive a teologia que me ajudou a me encontrar melhor com Deus, para assim poder também levar os fiéis ao encontro com o transcendente e o transcendente também com os fiéis. Foi com muita alegria que eu concluí esta faculdade, terminando em Belo Horizonte, para ajudar, sim, a comunidade e ajudar o povo, o fiel, a crescer cada vez mais na fé. É muito gratificante, porque nós construímos uma família, quando nós deixamos a nossa família de casa, então nós construímos uma nova família, que é com o seminário, com culturas diferentes, cada um com um pensamento diferente, mas ao mesmo tempo o crescimento. Porque cada um nos ajuda também a crescer na fé, a encontrar também Deus no próximo, como Ele se manifesta. Porque Deus se manifesta em cada pessoa, em cada coração. Então o outro também me apresenta quem é Deus e eu também apresento a pessoa, quem é Deus, a pessoa de Jesus Cristo, que se manifesta em mim. Então é um crescimento muito positivo, muito válido e muito gratificante, porque nós nos relacionamos, nós nos encontramos na pessoa de Jesus Cristo e o outro me revela também quem é Ele.
Fidelidade foi o tema escolhido para o retiro pregado pelo padre Márcio Tadeu aos seminaristas de Catanduva. O sacerdote fez uma reflexão dos textos do profeta Elias. Os seminaristas da Diocese de Catanduva, no interior do estado de São Paulo, participaram de um momento de oração e reflexão da Palavra de Deus, orientados pelo padre Márcio Tadeu. O encontro foi realizado numa fazenda em Novo Horizonte, onde os participantes puderam ter também um contato com a criação. De acordo com o padre Márcio, o tema da fidelidade deve ser sempre refletido para que o sim seja renovado diariamente. A fidelidade é um mistério de Cristo, é uma necessidade que a gente tem sempre que refletir, justamente porque isso depende de uma liberdade de escolha que é pessoal, de uma caminhada espiritual e de um sim que tem que ser renovado a cada manhã nesse espírito de ser de Cristo e de Cristo ser em nós. Então todo retiro que a gente prega com seminaristas, religiosos, a gente tem essa linha dorsal que é o mistério de Cristo. Claro, o seminarista que quer buscar o sacerdócio tem que ir se configurando ao sacerdócio, tem que se configurando ao estilo, o carisma e a vida da espiritualidade presbiteral que nos é própria. Toda vez que eu trabalho com religiosos, com seminaristas, eu procuro dar muita liberdade, porque eu acho assim, como diz São Francisco, por vezes uma folha que cai, ela ensina mais do que horas que a gente fala. Então eu creio que essa oportunidade do encontro, da liberdade, da Eucaristia, celebrada na simplicidade, da oração que a gente faz junto com a igreja, é o caminho que vai nutrir eles a cada dia a fazer essa experiência com Deus quando estiverem sozinhos ou mesmo acompanhados de um vigário ou sendo vigário de uma paróquia, se disponibilizarem a abrir o seu coração para Cristo livremente e permitir que Cristo construa o padre, o sacerdote que Ele quer para cada um de nós. Para o reitor do seminário, este é um momento para uma pausa restauradora de reflexão. Também uma proposta da igreja que, ao iniciar um ano letivo, formativo, começa-se com o retiro. Que é justamente essa pausa restauradora, esse momento assim, muito propício para que eles entrem no clima, né, e façam uma experiência, uma reflexão para que o ano também flua melhor ainda. Então o retiro é muito importante e também a gente percebeu assim que há uma integração, porque automaticamente os novos que chegam, então além da espiritualidade, que é o centro do retiro, mas também essa articulação e essa convivência com os que estão chegando, então há uma harmonia maior, muito bom. Segundo o seminarista Vinícius Gambarini, o retiro espiritual é também um momento para se preparar para mais um ano de formação e ter o coração moldado. Todo retiro ele é muito bom, para nós nos prepararmos ao novo ano que vem e termos a convicção de que pode ser melhor, né? Pode ser melhor, isso que o retiro vem nos trazer. E Deus vai nos preparando, nos moldando para que esse ano também nós sejamos conforme o coração dele. Ele é como se fosse um combustível, né? Nós saímos daquela barulheira, né, do mundo urbano e viemos para um lugar um pouco mais calmo para ouvir a voz de Deus, né? Nós conseguimos aqui mais facilmente ouvir a voz de Deus no silêncio. E é essa voz de Deus que nós aprendemos aqui, esse início, esse primeiro motor que a gente aprende aqui, que deve ser a nossa base por onde nós devemos começar quando as dificuldades aparecerem. Então o retiro ele nos ensina o início. O começo, né? Ele nos dá a primeira coisa a ser feita. E depois o resto nós vamos aprendendo e dando continuidade àquilo que nós aprendemos aqui. Para Vitor Paz, o retiro é um momento propício para o encontro pessoal com Deus, também através da criação. O nosso retiro, ele foi algo extraordinário. Não foi algo doutrinal, não foi algo teológico, e sim algo mais voltado à espiritualidade. O Padre Márcio ele bateu muito em cima da tecla de Elias. O profeta Elias, aquele que caminhou, que teve a força e a coragem de bater de frente com um rei para falar que enquanto Deus não mandasse que viesse a chuva, ou seja, a terra, aquela terra estaria na aridez, estaria seca. Nós temos essa oportunidade de olhar para o céu, olhar para a criação, ou até mesmo dentro do sacrário, que é um lugar propício para isso. Nós temos essa oportunidade de ver a Deus
e de nos encontrarmos com Ele de forma mais precisa, de forma mais amorosa. Para o seminarista Renan Laroca, esta é uma oportunidade de direcionar sua vida e liberdade para o projeto de Deus. O retiro é o momento de parar e orientar a minha liberdade, a minha vontade, os meus desejos, o meu caminho agora aqui na diocese, nos caminhos de Deus, no projeto de Deus, naquilo que Jesus quer para cada um de nós. Então é um momento de colocar, vamos dizer assim, o trem nos trilhos, né? No trilho para a gente fazer e orientar a nossa vida. Foi um momento bastante proveitoso, o ambiente favorece, o assessor também favorece que a gente faça esse momento de oração. Nós percorremos o caminho de Elias e junto com Elias nós tentamos fazer a experiência desse Deus que passa na brisa, desse Deus que passa na leveza, no cotidiano de nossa vida. Essa foi a nossa experiência aqui no retiro, junto com Elias. De acordo com Ronaldo, o retiro orientado por Padre Márcio auxilia a como se relacionar com Deus e colocar Jesus no centro do ministério. Nos trouxe como se relacionar também com Deus, aí aquelas feridas que talvez a gente tem dentro do nosso coração, como ir trabalhando esse dia a dia para o futuro do ministério, porque ele sempre formulou que o centro é Jesus Cristo. Às vezes nós nos colocamos no centro, esquecemos a pessoa de Jesus, mas tendo nós centro Jesus Cristo, então nós conseguimos também levar Deus até as outras pessoas. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornada Missão de Vida. Muito obrigada pela sua companhia. E se você gostou e quiser assistir novamente, basta acessar redevida.com.br. Uma ótima noite e até a próxima. Rede Vida, 25 anos de boa notícia.